Meus irmãos, boa noite. Vocês já tiveram aí um aquecimento, né? Antes de começar a nossa partida aí, a Rosemary já ativou as energias de todos vocês para o nosso tema de hoje, que será o livro O Céu e o Inferno, que tem essa estrutura que nós estamos mostrando aí, duas partes, esses capítulos que estão relacionados. O céu e o inferno, ele tem na sua contracapa a justiça divina segundo o Espiritismo. Nós comemoramos no ano passado aqui uma palestra dos 150 anos de lançamento do livro O Céu e o Inferno, que inclusive tem uma gravação que está lá no nosso site desta palestra. Livro lançado em 1865. E hoje nós vamos, conforme fazemos com as outras obras, dar uma caminhada muito superficialmente, chamando a atenção de vocês para alguns aspectos. E não vamos penetrar em todos esses. Não vamos caminhar pegando ideias gerais relativas, não é, a pontos que consideramos importantes para a reflexão de todos nós. Dentro desse conjunto, nós faremos uma abordagem, não é? Caminhando nessa linha, passagem da vida corporal à vida espiritual. Isso é algo que chama a atenção de todos nós. As penalidades e recompensas futuras. Foram feitas perguntas aí, nós vimos considerações a respeito da questão do céu, da questão do inferno. Kardec também faz um comentário acerca do purgatório. Anjos e demônios, o que são anjos e demônios? Na concepção que a doutrina espírita nos traz dessas ideias. O Código Penal da vida. Nós temos Código Civil, Código, um monte, não tem aqui? Hoje em dia as pessoas estão habituadas a estudar um monte de código porque fazem concursos. Aí tem que saber código disso, código daquilo outro. Mas o Código Penal da vida futura, nós temos que dar uma analisada. Porque esse nos afeta diretamente. Porque é a justiça divina se expressando. E esse livro também, Céu e Inferno, traz explicações, exemplos de situações da alma. Almas felizes e almas sofredoras. Utilizaremos aqui alguns para dar um brilho, um colorido dessas ideias, não é? Abrindo a nossa mente também e facilitando o nosso raciocínio. Mas será uma caminhada superficial em torno destas ideias. Depois da morte, o que bate na nossa mente são essas questões. Para onde vamos? Ah, como eu queria saber. Que seremos? Existiremos ou não? Existem dúvidas a esse respeito. Estaremos melhor ou pior depois que morremos? Morremos? Vamos melhorar só pelo fato de estar do outro lado? Essas questões são aspectos de grande relevância na nossa vida e para a nossa compreensão, a doutrina espírita trouxe esclarecimentos. Ser ou não ser, olha, a dúvida shakespeariana, to be or not to be, né? Já ouvimos falar tanto isso, né? Tal a alternativa. O que nos espera depois da morte? Será que é a felicidade ou a condenação? Questão de céu e de inferno, que foi respondido aqui, não é? Que eram ideias da concepção que a religião nos trazia. O céu ou o inferno como elementos eternos. Ou encontraremos uma vida que se abre, repleta de oportunidades, de trabalho, de convivência. Ou encontraremos o nada. Muitos se baseiam ainda e encontraram nada do outro lado. No entanto,
A doutrina espírita, ela transforma completamente a nossa perspectiva de futuro. As ideias trazidas pelos espíritos abrem a nossa mente a uma nova realidade. A vida futura deixa de ser uma hipótese. E não só com as obras da codificação, depois que nós pegamos então as obras do Chico Xavier, que nos abrem o horizonte, mostrando essa realidade como um processo de continuação das obras da codificação, isso se torna muito mais claro para todos nós. Deixa de ser uma hipótese para ser uma realidade. A vida futura passa a ser a continuação da vida terrena. Mudamos de plano, mas a vida continua. Isso a doutrina espírita nos deixa muito claro. E em relação ao porvir, existem as dúvidas, tudo bem, a realidade da vida espiritual, mas e com relação ao porvir? Nesta obra, Kardec comenta que existem 3 alternativas relativamente à questão do porvir para o homem analisar. O materialista se fundamenta no nada. As ideias materiais. Morreu, acabou tudo. O panteísmo, que é a doutrina que imagina que depois da morte tudo retorna para o todo universal, acredita na questão da absorção pelo todo universal. Todos passam a ser uma coisa única neste todo universal. E as religiões procuram mostrar a questão da individualidade da alma. São 3 opções. Agora, de acordo com a doutrina espírita, após a morte, a felicidade ou a infelicidade da alma será decidida como? Qual é o fator que decidirá a felicidade ou a infelicidade da alma? Que a vida futura existe, para o espírita é uma realidade, porque existe a individualidade da alma. E a lógica que nós vimos, e a lógica que a doutrina espírita nos faz enxergar, leva a essa consideração da individualidade da alma. E nos mostra que a sorte de cada alma deve depender das suas qualidades pessoais. O outro lado é definido por definições que cada um faz e que está ligado diretamente às condições que ele desenvolveu no campo do seu trabalho, no campo das suas atividades e pelo seu próprio esforço. Vejam como a coisa é feita. O temor da morte também é abordado nesta obra. E o que é falado a respeito do temor da morte? É uma crença intuitiva do homem, mais sedimentada do que o nada. Então vejam, o temor da morte é uma crença intuitiva que o homem tem. Não é? O homem tem esse temor, tem esse pavor, por não saber muitas vezes o que existe do outro lado. O temor da morte exerce alguma influência sobre a alma? Será? Será que o temor da morte exerce alguma influência? Será que é benéfica? Será que é maléfica? Será que é bom se temer a morte? Será que é ruim se temer a morte? Vejamos o que é que Kardec desenvolve a esse respeito. Este temor é um efeito da sabedoria da providência, uma consequência do instinto de conservação comum a todos os viventes. Vejam, é um efeito da sabedoria, da providência divina. Ele é necessário, o temor, enquanto não se está suficientemente esclarecido sobre as condições da vida futura. Sem esse freio do temor, nos levaria a deixar prematuramente a vida e negligenciar o trabalho. Vejam como a lógica da justiça divina funciona. Até o temor tem uma finalidade, tem uma lógica, tem uma função. E o céu? Kardec desenvolve as ideias, mostrando aí que os antigos
acreditavam na existência de muitos céus, 7 céus. O que a doutrina espírita veio revelar sobre o céu, que foi comentado aqui, inclusive, pelos nossos irmãos. A felicidade, portanto, existe, ficou faltando um ezinho aqui, tá? Ficou um i, em qualquer parte. Nenhum lugar lhe é circunscrito e assinalado no universo. A felicidade. A ideia de céu está muito vinculada à ideia da felicidade. E ela, portanto, existe em qualquer lugar, em qualquer parte. Não está circunscrito este ambiente. Temos dificuldade de imaginar o que seja o céu. Realmente, nós temos dificuldade de imaginar o que seja o céu. Por quê? Só se pode falar do que se conhece. Como nós vamos falar de um local de felicidade plena, se nós não conhecemos? Se a natureza espiritual nossa ainda não permite esse tipo de visão. No entanto, o espírito humano foi engenhoso para pintar os tormentos do inferno, mas não pôde representar as alegrias do céu. Dante Alighieri, na Divina Comédia, ele fez isso. Mas mostrar as belezas do céu, nós não conseguimos por não conhecê-lo ainda. Um médico russo, em uma das comunicações, na segunda parte, que é onde vem os exemplos das comunicações que Kardec catalogou, dos diversos tipos de espíritos, felizes, sofredores e assim por diante, ele nos diz: a aventura que gozo é uma espécie de contentamento extremo de mim mesmo, imerso no amor de Deus, no reconhecimento de sua infinita bondade. Ele não está falando de lugar, ele está falando de felicidade. É a alegria que nos infunde o bem, uma espécie de fusão do espírito com a bondade divina. Ele está falando de felicidade, de estado de espírito. A senhora Foulon também faz um comentário a esse respeito. São exemplos de espíritos felizes. Eles me mostraram no espaço um ponto algo semelhante a uma estrela, dizendo: é para lá que vais conosco. Era um mundo feliz, um centro superior no qual a vossa amiga vai repousar. Ela ia para um ambiente feliz para repousar. Vejam como é que essas coisas funcionam. Kardec desenvolve também a ideia dos mundos, mostrando, por exemplo, nos mundos superiores, como é que funciona a vida nesses mundos. Isenta de cuidados e angústias, olha que beleza. Mais longa e sem temores. A morte é uma transformação feliz e desejada. Oh, já pensou quando nós estivermos numa situação dessa, da morte ser uma situação feliz e desejada? Por enquanto nós estamos naquela ainda, olha, eu sei que eu vou, mas deixa esperar um pouquinho mais, né? Não está na hora ainda. Eu até tenho plena, mas deixa eu ficar mais um pouquinho por aqui. Não sujeito à necessidade, a doenças ou deteriorações. Sutil, leve, belo, o corpo, olha, já pensou? Aperfeiçoado nesses mundos, purificado e radiante, olha que beleza. Sentidos delicados e percepções sofisticadas, vejam. Locomoção rápida e fácil. Para vir, nós não teríamos problema de trânsito, se locomovendo rápido e fácil. Crescimento rápido dos corpos. Infância curta ou quase nula. Não havendo mais esta necessidade. As relações amigáveis entre os povos. Vendo a realidade nossa hoje e vendo um quadro desse, nós almejamos situações como essas, não é?
Laços de amor e fraternidade unem os povos. São as relações. Sem ambições, guerras ou explorações. Não há senhores ou escravos. Portanto, não existem privilégios. A autoridade, ela é respeitada. Diferente da autoridade que é imposta. Neste caso, a autoridade é respeitada. E por ser respeitada, ela representa conquistas. E os mundos celestes ou divinos, que representa a habitação dos espíritos depurados. O bem reina exclusivamente, bem distante da nossa realidade. Quem são os habitantes dos céus? Desses mundos felizes? Anjos? Que são os anjos? São as almas dos homens chegados ao grau de purificação que a criatura comporta, fruindo em sua plenitude a prometida felicidade. Os anjos, portanto, são os homens, os espíritos que caminharam, adquiriram as condições, progrediram em conhecimento, em sentimento e atingiram essas condições para conseguir a prometida felicidade. É o caminho do progresso, para o qual todos nós estamos submetidos pela lei de Deus. E o inferno? Existe o inferno como um local de muito sofrimento, fogo, escuridão, lamentos e desesperos? Muitos imaginam, isso é só na imaginação. Outros, isso é uma criação da religião, só existe na religião. Outros até defendem, olha, pode existir nas leis de Deus. E outros dizem, isso não existe. Mas existem comentários interessantes feitos por Allan Kardec a esse respeito, e veremos que na complementação da obra da doutrina espírita, por Chico Xavier e André Luiz, essas ideias abrem a nossa visão e permitem a cada um de nós reflexões profundas em torno desses temas, e desse tema especialmente. No livro dos Espíritos, os Espíritos respondem a Kardec, os espíritos de uma mesma ordem se reúnem por simpatia. Se reúnem por simpatia, os da mesma ordem. O inferno pode ser definido como um vasto campo de desequilíbrio, estabelecido pela maldade calculada, nascido da cegueira voluntária e da perversidade completa. Aí vivem domiciliados, às vezes por séculos, espíritos que se bestializaram, fixos que se acham na crueldade e no egocentrismo. O Senhor tolera semelhantes criações da alma humana, como um pai que suporta as chagas adquiridas pelos seus filhos e que se vale delas para ajudá-los a valorizar a saúde. André Luiz comentando isso lá no livro Ação e Reação. O inferno, como região de sofrimento, vejam bem, é perfeitamente cabível, representando um estabelecimento justo de filtragem do espírito a caminho da vida superior. Todos os lugares infernais surgem, vivem e desaparecem com a aprovação do Senhor. Portanto, a ideia do inferno como um local no qual os espíritos permanecerão indefinidamente, essa ideia, a doutrina espírita vem mostrar que ela não existe. Mas a ideia do inferno como um local de sofrimento, onde espíritos, magnetizando as suas mentes inferiores, criam situações de dor extrema, elas existem, permanecem, vivem
mas também desaparecem. E existem porque existe a autorização do Senhor, como ainda necessidade de purificação do espírito. E esses locais, eles são verdadeiros, e as obras de André Luiz nos descrevem com muitos detalhes para a nossa avaliação e análise. Prepostos das inteligências angelicais, não perdem de vista as plagas infernais, porque ainda que os gênios da sombra não admitam, as forças do céu velam pelo inferno que, a rigor, existe para controlar o trabalho regenerativo da terra. Então, vejam que existe uma função nas leis de Deus para esses ambientes existirem, porque tudo o que existe, existe com a permissão de Deus, o nosso Pai. Mas as forças do bem não deixam esses ambientes desgovernados e desamparados. Eles lá atuam, agem para resgatar aqueles que já demonstram as condições de transformação e da continuidade do seu trabalho pelo melhoramento e assim por diante. Nas zonas infernais apenas residem as mentes que, conhecendo as responsabilidades morais que lhes competiam, delas se ausentaram deliberadamente, com o louco propósito de ludibriarem o próprio Deus. Organizam assim verdadeiras cidades, em que se refugiam falanges compactas de almas que fogem envergonhadas de si mesmo. Isso está lá em André Luiz, no livro Libertação. E aí tem o depoimento de um espírito, o Jacques Latour. Vejam o que esse espírito fala. Não sabeis o que sofro. É horrível, a guilhotina. Que vale a guilhotina comparada a esse sofrimento de agora? Nada. É um instante. Este fogo que me devora, sim, é pior, porque é uma morte contínua, sem tréguas, nem repouso, sem fim. E as minhas vítimas ali estão ao redor, a mostrar-me os ferimentos, a perseguir-me com os seus olhares. Imagine a situação. Há demônios? É um tema também que é tratado nesse capítulo, nessa obra. No sentido de seres perpetuamente maus, nós sabemos que não. E a obra nos mostra como o Espiritismo vê, portanto, os demônios. Kardec desenvolve: há espíritos em todos os graus de adiantamento, como existem homens nos diversos graus de adiantamento. E os espíritos nada mais são do que as almas dos homens, despojadas do veículo, do corpo material. Adiantamento moral e intelectual. Nas classes inferiores, destacam-se espíritos ainda profundamente propensos ao mal e comprazendo-se com o mal. Então vejam, a estes pode-se denominar demônios, pois são capazes de todos os malefícios. O Espiritismo não lhes dá tal nome, por se prender ele à ideia de uma criação distinta do gênero humano, como seres de natureza essencialmente perversa. E nós sabemos que não existem espíritos criados essencialmente para o mal. Todos nós somos criados da mesma forma, simples e ignorantes, dotados do livre-arbítrio, e é esse livre-arbítrio que faz com que as nossas escolhas caminhem para um lado do bem, ou caminhem para um lado, não é, dos erros, do mal e tudo mais. As penas eternas. A lei geral sobre as penas eternas. Toda falta terá punição, e toda recompensa, e terá recompensa todo ato meritório. Então veja, toda falta se pune, todo ato meritório será compensado.
Isso é lei geral, está lá no céu e inferno. Agora, imaginemos, qual é o pior sofrimento para o espírito? O remorso? O desespero? As dores morais que ele enfrenta? Ou acreditar que sofrerá perpetuamente? Você já pensaram? Olha, são situações difíceis, não é? Mas o que será pior para ele? Vejamos o que Kardec nos fala. Não há descrição possível das tormentas morais. Indubitavelmente, porém, a mais horrível consiste em pensarem que estão condenados sem remissão. A ideia da condenação eterna é terrível para o espírito. Não lhe dá alento, não lhe dá alegrias, nenhuma visão que possa abrandar a dor que ele traz dos seus erros. E o que é o purgatório, segundo o Espiritismo? É uma outra visão. O que será o purgatório? Será que ele existe? Vejam, porque na igreja nós ouvimos falar do purgatório. O Espiritismo não nega, ele confirma as penas futuras. Nós vimos aqui, não é? Seremos, não é? Por tudo aquilo que fizermos de errado, nós seremos penalizados e seremos também compensados por todo o bem que praticarmos. Existe uma justiça agindo. Não é? Antes, confirma a penalidade futura. O que o Espiritismo destrói é o inferno localizado, eterno, com as suas fornalhas. Nós vimos que existe sim os ambientes que são criados e agem e existem, mas também eles não são eternos. Não nega outrocinho o purgatório, pois prova que nele nos achamos. Opa! Nós nos achamos no purgatório, purgando. O purgatório, sim, é a realidade. Vejam, nós estamos no purgatório, purgando os nossos erros, ajustando-nos à justiça divina. O purgatório, portanto, ele é real. Como o espírito se liberta do purgatório, hein? Como nós vamos nos libertar desse purgatório? É, pois, nas sucessivas encarnações, que a alma se despoja de suas imperfeições, que se purga, até que esteja bastante pura para deixar os mundos de expiação como a terra. É por isso que nós estamos aqui, no nosso ciclo de reencarnações, para justamente purgar os nossos erros, modificar, transformar as nossas ações, mudar o nosso quadro mental, aceitar no nosso coração as leis de Deus que nos chama constantemente para o amor. São esses. Código Penal da vida futura. Nós falamos que existe um código, não existe? Olha aí o Código Penal. Como a justiça divina considera os nossos pensamentos e ações? Rigorosamente, tolerantemente, brandamente, indiferentemente. O que é que vocês acham? Vocês acham que a justiça divina é rigorosa? Ou ela é tolerante? Ou ela é branda em relação às questões dessas avaliações? Ou ela é indiferente? Vocês acham o quê? Que é o 1, 2, o 3 ou o 4? Olha lá, tolerantemente, lá atrás já levantou o dedo, está vendo? A justiça divina, ela tolera as nossas ações. Vejamos. Sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados, não havendo uma só ação, um só pensamento mau que não tenha consequências fatais. Rigorosamente considerados. Tudo que é feito é avaliado. Não há uma única ação meritória, um só bom movimento da alma que se perca,
mesmo para os mais perversos, vejam. Não é só para o bonzinho, não. Isso é justiça. E todos são tratados, o que nós ouvimos falar muito, não é? É um processo isonômico realmente, todos são tratados da mesma forma, rigorosamente. Por isso que constitui tais ações um começo do progresso. E o arrependimento? O arrependimento que nós temos dos nossos erros, será que ele influencia em alguma coisa? Vejamos. O arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação. Meus irmãos, quando nós nos arrependemos, estamos dando um primeiro passo de grande importância. Mas só o fato de arrepender não quer dizer que nós solucionamos os problemas que causamos, decorrentes dos nossos erros. Nós precisamos expiar os erros que cometemos junto aos nossos irmãos. E depois precisamos reparar, quer dizer, ressarcir o nosso irmão daquilo que nós tiramos dele. E não precisa ser o tirar dinheiro, tirar de toda a forma. Nós precisamos, de alguma maneira, retornar para gerar este processo de ressarcimento. É assim que funciona a justiça divina. Arrepende, expia e repara. O arrependimento suaviza os traços da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo a causa. E o passamento? Essa questão do momento que nós vamos, deixamos e vamos para o outro lado. A certeza da vida futura não exclui as apreensões quanto à passagem. Não é o fato de termos a certeza da vida futura que retira essa apreensão com relação a essa passagem. Kardec comenta que há muita gente que teme não a morte em si, mas o momento da transição. A pessoa diz, não, eu não tenho medo da morte, a minha preocupação é esse momento de transição. E Kardec, então, desenvolve essa ideia explicando. E, ao mesmo tempo, nós podemos utilizar uma pergunta para chegar a essa resposta. Sofremos ou não nesta passagem? Este momento para o espírito é um momento de sofrimento? Depende dos hábitos e da maior ou da menor elevação do espírito. Vejam como as questões do desenvolvimento das nossas faculdades morais influenciam em todos esses aspectos. No momento do passamento, todas as questões que são ligadas a esse temor, não é? E aos problemas que poderão advir dele, estão ligados à nossa condição de elevação moral. Daí a importância de aproveitarmos a nossa encarnação atual para trabalhar essa mudança, porque ela é uma condição que nos favorecerá um estado, não é, de maior paz neste momento tão importante das nossas vidas como espíritos eternos. E finalizando, Kardec diz lá no Céu e Inferno, na primeira parte, todos somos livres no trabalho do próprio progresso. E o que muito e depressa trabalha, mais cedo recebe a recompensa. Então, meus irmãos, vamos trabalhar. O que trabalha mais rápido recebe a recompensa. Somos convidados ao trabalho. Cada um escolhe, opta e adere a ele no seu momento. Mas quanto antes, melhor para todos nós. Muito bem, vamos agora para aquele momentozinho de repouso, tomar a nossa aguinha e retornar para a nossa segunda parte.
Então, temos aqui a primeira pergunta do Raimundo. A Raimundo faz, eu acho que são duas perguntas, apesar dele ter colocado um ponto, mas eu acho que são duas perguntas. Podemos chegar ao paraíso sem praticar a caridade? Quer comentar, Raimundo? E o que é a caridade? A doutrina espírita traz uma frase que é balizar nesse aspecto. Fora da caridade não há salvação. Jesus, quando aqui esteve, deixou claro para todos nós que o caminho que nós temos da felicidade é através da caridade, é pelo trabalho que façamos pelo nosso próximo. Né? A ideia de paraíso, se a gente for pensar que é a ideia de felicidade, né? Porque é o que nós podemos imaginar, e felicidade para os espíritos também não é ficar numa situação de nada fazer, mas o paraíso para eles, a felicidade é a ação, o trabalho, o exercício, a possibilidade de ser útil junto àqueles que sofrem, é de realizar trabalhos continuamente. Para chegar a essa condição, nós temos que, quando aqui estivermos como encarnados, fazer o trabalho da caridade. Jesus, mostrando em diversas das suas passagens, ele deixa claro essa condição. Quando ele explica e mostra o exemplo, você deu água a quem tinha sede, pão a quem tinha fome, vestiu quem tinha doente, a separação dos bodes e das ovelhas. Deixa claro que a condição essencial para a salvação é aquilo que fizermos em termos de trabalho para o nosso próximo. Portanto, esse deve ser o esforço, o objetivo maior das nossas vidas. Lembrando também que, além da caridade material, nós não podemos esquecer da caridade moral. Paciência, compreensão, indulgência, perdão das ofensas, tudo isso faz parte também da caridade. Não só a ajuda material, mas a ajuda moral que podemos fazer, né, pelo nosso próximo, por aqueles com os quais nós convivemos. Interessante na pergunta é a questão de paraíso, né? Que esperança, hein? Paraíso. Até que no Espiritismo tem a história do paraíso perdido. Kardec toca nesse assunto, não é? Falando que foi a imigração de espíritos de um mundo melhor para esse. Na verdade, a Terra representa na escala dos mundos uma penitenciária. Então, a gente sair da penitenciária para ir para o paraíso, será que dá certo isso? Eu acho que deve ter ainda outras, né? Mas é um pensamento bom, né? Quem sabe? Eu já analisei muito, né, essa coisa e pensei muito nesse assunto e já me decidi. Eu, na verdade, posso ser útil nas regiões inferiores. Porque a minha experiência não é de criatura generosa, bondosa, etc. Mas de quem conhece alguns princípios fundamentais. E por tudo que eu leio na doutrina espírita, eu chego sempre à conclusão de que aqueles espíritos, não estou falando com você não,
Eu boto no mudo e o Google fica me ouvindo e perguntando. Não estou falando com você. Pronto. Se está ouvindo, né? Desliga isso para mim, por favor. Isso. Então, por tudo que os espíritos falam, os espíritos trabalhadores do bem, que trabalham nas regiões mais inferiores, a gente fica sabendo que trabalhar nas regiões inferiores é uma honra para o espírito. E muito bem é feito. E nós todos temos muitos espíritos amigos da nossa família espiritual nas regiões inferiores, porque a história terrestre é a história de um mundo que é um mundo prisão penitenciária, do qual nós temos feito parte durante muito tempo. Nós precisamos quebrar essa ilusão de céu, vamos para um lugar maravilhoso, etc. Na verdade, não vamos, porque aqueles que vão nem pensam nisso. São criaturas humildes, simples, que a gente nem identifica a grandeza delas, porque elas se escondem na sua humildade, etc. Então, meus irmãos, o assunto de hoje é muito importante para as nossas reflexões pessoais. E nos ajuda muito naquela linha do conheça-te a ti mesmo, que é fundamental para a nossa libertação do egoísmo e do orgulho, que são as algemas que nos prendem à inferioridade. Então, é um tema realmente muito importante e uma pergunta muito boa. Gilson estava fazendo esses comentários e eu estava recordando aqui, nós fizemos uma citação aqui da obra Ação e Reação, quando falávamos a respeito das questões do inferno, aquela descrição. E nesta obra nós temos, não é, uma nítida demonstração desses quadros de dor, de sofrimento e de trabalho, que é feito lá por espíritos valorosos. E essa questão de ir para céu, tal, né? Isso era uma ilusão que eu alimentei durante muito tempo, pensando, né, naquela ideia de não ir para o inferno, não ir para essas zonas de dor. Eu queria, não era o céu, mas chegar mais aí em cima. E lendo essa obra, eu não me esqueci de uma frase. Ela me marcou muito. O Espírito diz o seguinte: como podes almejar o céu se ainda tens o pé na lama? Pronto, foi a minha realidade. Eu falei, olha, esse é o meu quadro. O pé na lama é o nosso quadro ainda de inferioridade. É a minha realidade espiritual. Como é que eu posso almejar um céu se eu ainda trago caracterizado em mim esse quadro? E aí, como o Gilson falou, é a gente pensar aonde é que, diante de tudo aquilo que nós adquirimos, em termos de esclarecimento, quando eu retornar, onde eu posso ser útil? Lá no céu? O que eu vou levar, né, Gilson? O que eu vou fazer? Eu não tenho esses méritos para lá trabalhar. Eu tenho que me adequar, eu tenho que me colocar dentro de um ambiente onde eu possa ser útil, dentro da proporção daquilo que eu consegui desenvolver dentro de mim mesmo. Ivonete, lá atrás. Um homem que praticou muitas maldades enquanto encarnado e ao desencarnar vai para as zonas infernais. Deus se afasta deste espírito? Quer fazer algum comentário, Ivonete? Não, jamais. Tanto é que nós vemos na literatura espírita caravanas de trabalhadores
de espíritos superiores que sempre que possível estão visitando essas regiões, retirando aqueles que já demonstram alguma condição de serem socorridos e de serem ajudados. Onde estivermos, em que condição estivermos, nós todos somos filhos de Deus, nosso Pai. Criação divina, com destino a sermos bons, a praticarmos somente o bem e participarmos da criação de Deus, contribuindo com essa criação. Portanto, ninguém está desamparado. Tem sempre os familiares também, os amigos. Aquela pessoa, por pior que seja, ela cativou alguém. É uma mãe que não esquece, é um amigo, não é? Cometeu alguma boa ação em determinado momento da sua vida. E tudo isso será levado em consideração, até mesmo porque nessas regiões a pessoa vai estar fazendo reflexões profundas com relação ao seu comportamento, com relação aos seus sofrimentos, não é mesmo? Vai estar também se depurando. E ao menor sinal de condição para ser ajudado, qualquer que seja esse espírito, o socorro chega até ele, através dos mensageiros, dos trabalhadores de Jesus. É a misericórdia divina, né? A nos amparar a todos. Objetivamente, vou contar o caso que está no capítulo 6 do livro Ação e Reação, de André Luiz. Numa região dessas chamadas regiões infernais, existe lá, na descrição do livro, uma instituição que exatamente ajuda aquelas criaturas, recolhe aqueles que já têm condições de serem amparados nesta instituição. Essa instituição é imensa, são quilômetros quadrados. Então, ela é dirigida pelo espírito Druso, ou era naquela época, né? E lá, uma vez por mês, se não me falha a memória, aparecia um espírito elevado, ministro Sânzio, para dar instruções relativas a certos processos de pessoas que tinham sido recebidas naquela instituição. Processos relativos à reencarnação ou não, possibilitando soluções do tipo reencontros ou não, etc. Coisas de ordem superior. Esse espírito Sânzio era tão apurado, tão elevado, que para aparecer lá ele se materializava numa tela, onde havia uma reunião de materialização. Porque os espíritos também são médiuns. Então, numa sala pequena, bem organizada, os espíritos forneciam as energias para a materialização dele, que saía da tela e aí ficava naturalmente se relacionando com todos como se fizesse parte do grupo. E uma das coisas que ele falou que marcou a minha lembrança é que ele disse assim: eu sou um humilde funcionário das trevas e já vi e convivo
com todo tipo de sofrimentos, mas nunca vi ninguém afastado da bondade de Deus. Então, vocês vejam que Deus, ou a sua bondade, está presente em todos os lugares, em todo o tempo. Cristiano, aqui. No budismo, acredita-se na iluminação espiritual, não na adoração de um Deus específico, mas na meditação para se alcançar a salvação. Essa salvação é realmente alcançada? Quer comentar, Cristiano? Não? Longe de nós querer analisar a religião e a religiosidade dos orientais. O que se pode prever é que os processos são infinitos de evolução, mas que Deus, nós vimos aqui, é infinitamente justo e bom. Para se alcançar estágios superiores de progresso e elevação, é preciso que haja méritos. Então, nesse contexto, qualquer exercício de nobreza espiritual, por qualquer mérito, por qualquer processo, tem que haver méritos, tem que haver sacrifícios, esforços, etc. Então, dentro desses quadros, muitas vezes a gente se ilude com os relatos periféricos da filosofia oriental, sem penetrar na sua profundidade. Então, fica parecendo que é muito fácil sentar, dobrar os joelhos, as pernas, ficar meditando e vai chegar ao céu sem fazer nada. Não é bem assim. Eles fazem muita coisa, mas com outros métodos e outros procedimentos que lhes dão créditos para subir. A nós ocidentais, não tem jeito. Melhor é estudar a doutrina espírita, pegar a sacolinha no domingo e fazer a caridade, porque na realidade é o que nós sabemos e podemos fazer. A nossa meditação também deve ser exercida, deve ser praticada, porque sem ela a gente fica na superfície das coisas. Nós temos que nos aprofundar naquilo que estudamos, lemos e refletimos, e temos que mergulhar, como eles fazem lá, os orientais, nas suas meditações, nos seus métodos e processos. Inclusive, nessa conexão de coisas, é preciso lembrar que na obra Nosso Lar, uma das obras mais faladas, né, existe lá uma passagem que, para melhorar os processos de alimentação de espíritos lá naquela cidade, Nosso Lar, o governador, na época, daquela cidade, teve que tomar sérias providências pelas dificuldades dos vícios alimentares lá no mundo espiritual, gente. E depois de 30 anos de lutas e sacrifícios no campo do esclarecimento, da compreensão geral sobre a necessidade de melhorias na alimentação, depois de se alcançar um estágio receptivo da coletividade, foi feito um contrato com os orientais, espíritos orientais, que estiveram lá para ensinar certos métodos de captação de energia através dos procedimentos da respiração para espíritos e outros que não são descritos na obra
nosso lar. Então, essas coisas que vêm do Oriente e tal, são também estudadas e utilizadas no mundo espiritual. A evolução se faz dentro de um mecanismo de experimentações milenares. Não é? Nós somos herdeiros daqueles espíritos que vieram lá, que desenvolveram a cultura no tempo da Grécia, Roma, muito especialmente na área da filosofia, do pensamento religioso e etc. Da ciência desdobrada ao longo do campo da história, na França, na Alemanha, em outros países da Europa, onde reencarnaram os mesmos espíritos. Outro aspecto interessante que a gente pode refletir é que o budismo e até outras filosofias orientalistas acreditam na reencarnação. E eles fazem, a filosofia deles é no sentido da melhoria da criatura, em todos os aspectos, para que eles possam sair, que eles chamam da roda da reencarnação, né? Se melhorando, evoluindo no bem, no equilíbrio emocional, no equilíbrio mental, em todos os aspectos de trabalho da criatura, na sua transformação, inclusive no bem, na prática do bem, na caridade moral, no desprendimento, no se vencer o egoísmo, no se vencer o orgulho, em adotar uma vida de simplicidade. É um trabalho árduo que eles fazem em prol do seu crescimento, da sua libertação, para diminuir, inclusive, as vindas reencarnatórias. Então, também, não é bem assim, né? Não é uma filosofia também que prega só você meditar e orar para você ser salvo nesse sentido. Salvo o quê? Salvo das suas imperfeições. Salvo do mal, da ignorância. Eles, inclusive, acreditam na eternidade, no lado espiritual da vida. São abertos, né? E trabalham exaustivamente no sentido da sua melhoria interior para alcançar esse objetivo. E não precisarem reencarnar mais. Né? Continuarem o progresso do lado de lá, em outros planos. O budismo primitivo de Buda, originalmente, gira em torno do sofrimento. O estudo do sofrimento, as suas causas. Inclusive, como vencer o sofrimento, eliminar o sofrimento, etc. E nós podemos imaginar que muitas coisas tinha que ser realizada dentro da criatura para se atingir esse fim, porque, na verdade, o que nós fazemos quando estudamos a doutrina espírita? As consequências e as causas das ações, a lei de causa e efeito, etc. Nós estamos estudando a questão do sofrimento, querendo fazer a mesma coisa, como eliminar, como vencer, como superar. E utilizamos métodos e meios conforme os esclarecimentos da caridade, da fraternidade, do amor, do perdão, da tolerância, na nossa linguagem comum, da nossa compreensão geral. Só para ilustrar, um dia desses aí, eu recebi um vídeo pelo WhatsApp de uma palestra de uma budista.
É uma pessoa conceituada, né? Guru, lá de uma filosofia orientalista. E a palestra dela, esse que me foi enviada, era sobre a paciência. Que maravilha! E como tem tudo a ver com o capítulo do Evangelho, com a doutrina espírita, quando nos fala da paciência como uma caridade moral. Não é? E ela falando que é uma virtude tão importante para a gente, para a nossa elevação, a gente conquistar a paciência, e ela vai dando os passos, diante de situações do dia a dia, o que a gente pode fazer para ser mais paciente, etc. Então, olha só, é trabalho o tempo todo, na busca da iluminação. Não é? Eu adoro o Bhagavad Gita, que é a Bíblia dos orientais, um livrinho pequeno, tal. O meu livrinho que eu tenho lá em casa, ele está velho, está quase... Mas eu não uso o novo, que eu tenho novo. Né? Você nos deu o novo de presente. Eu dei para todo mundo aqui. Ninguém consegue ler, porque é meio difícil. Eu fiz um esforço para compreender. Mas eu adoro aquela linguagem do Bhagavad Gita. É assim que se fala mesmo. Eu aprendi com quem sabe, hein? Não adianta zombar de mim, não. Na televisão, quando fizeram aquela novela da Globo, né, falava Gita. É Gita. E eu, Bhagavad mesmo, o aspirado. É maravilhoso. Quando a gente começa a entender o significado daquelas coisas, as conexões com os ensinos do Cristo, do Evangelho, é uma coisa assim maravilhosa. E tem uns textos que a gente guarda no coração para toda a vida. Para toda a vida. Samita e Cleonice. As duas fizeram a mesmíssimo questionamento. Elas gostariam de entender mais sobre o que foi comentado pelo nosso companheiro aqui a respeito dos espíritos bons serem raptados pelos espíritos inferiores. Ambas pedem melhores esclarecimentos a esse respeito, de quando espíritos bons, quando desencarnam, eles podem ser levados e arrastados pelos espíritos inferiores. Cleonice, quer comentar? Samita, quer comentar? Não? É uma coisa improvável que um espírito superior seja atraído por um espírito inferior. Não. São os espíritos bons, quando eles desencarnam, se eles são arrastados pelos espíritos inferiores. Não. Mas essa pergunta é essa. Eu vou responder a pergunta, não é? Porque isso é algo impossível de ocorrer. Porque nós, quando desencarnamos, e foi comentado aqui, nós somos atraídos para os ambientes no qual existe a sintonia mental. Os bons são atraídos para os ambientes no qual o tônus mental das vibrações se coadunam com as suas vibrações, os seus sentimentos. E os inferiores são atraídos para os ambientes que estão também dentro da sua faixa. E o espírito que conquistou, que trabalhou e que cresceu, ele tem méritos. E jamais ele será atraído por faixas inferiores, sendo assim, vamos dizer, não é, capturado, raptado. Esse processo
ele é totalmente inviável e inconcebível dentro dos princípios que regem, não é, as questões ligadas à evolução e às relações dos espíritos. Eu me lembro da apresentação, talvez a comunicação não tenha sido muito clara, né, e deu margem a diferentes interpretações. Mas parece que o pensamento do nosso irmão foi no seguinte, de que se nós, de alguma forma, merecermos, no momento do passamento, no momento da nossa desencarnação, sermos ajudados pelos bons espíritos, socorridos e levados para essas colônias espirituais. Foi nesse sentido que ele falou. Se nós tivermos o merecimento, entendeu? Pelas nossas ações, nós poderemos ser ajudados pelos bons espíritos e sermos conduzidos para as colônias espirituais que ele falou, que circunda aí a crosta terrestre. Ele usou o termo, né, raptado, vamos assim, mas é no sentido de sermos conduzidos, né? Isso é possível, mas tudo está dentro da questão que Edilson levantou, o merecimento. O merecimento, né, as condições vibratórias nossas, até para recebermos ajuda. Porque, dependendo das nossas condições vibratórias, os bons espíritos, às vezes, vão querer nos ajudar, facilitar o nosso processo desencarnatório, nos conduzir, mas as nossas vibrações, vamos assim dizer, não permitem, nos ligam a outras situações, a regiões, a espíritos inferiores, e nós iremos atraídos, como foi colocado pelo Edilson, magneticamente, pela lei da sintonia, pela lei da afinidade, não é? Para essas regiões. Mas também não estaremos desamparados lá, como foi colocado aí nas nossas questões passadas. César, lá atrás. O nível de evolução do espírito pode influenciar na determinação do local onde ocorre a encarnação? Se é na Síria ou na Itália? Quer comentar, César? Não é o nível de evolução que faz isso, é a relação que ele tem com as necessidades dele, espírito, e as relações que ele tem com as pessoas. Compromisso com espíritos que também têm um programa de reencarnação para a convivência em comum. Aí entram débitos e créditos. Então é preciso, essa é a necessidade do espírito. Porque pode nascer um espírito de grande capacidade intelectual no meio mais atrasado, até para ajudar aquele meio. E pode nascer um espírito na Síria hoje, porque tem compromissos com a guerra. Então, para sofrer as consequências da situação dolorosa da guerra. E aí vai. As opções são infinitas. O que a gente tem que imaginar é que a justiça divina não falha. E as escolhas não são por simpatia somente, por simpatia também, mas pela necessidade e pela justiça. Helena. Já que nossos pensamentos e ações são puníveis segundo as leis divinas, é errado pensar e desejar que um familiar nosso seja punido segundo as leis dos homens, já que este cometeu um crime grave na terra? Ou perdoar seria a opção mais correta? Dentro desse contexto,
o que seria um bom e um mau pensamento? Quer comentar, Helena? Olha, a justiça humana existe para resolver os problemas humanos. É claro que não se pode, diante desta proposta, entrar no mérito das questões. Nós só podemos nos fixar na questão da visão superior da vida. A pergunta falou de perdão. Logo, o perdão é sim condição da lei divina. Não é para perdoar porque a gente é bonzinho. Eu sou bonzinho, eu perdoo. Não. Nós temos que perdoar porque é lei. Quem não perdoa está infringindo a lei divina. Então, aqueles que infringiram a lei humana serão por ela apreendidos pelos processos naturais da sociedade, que é uma conquista humana a sociedade, suas leis, seus princípios, seus fundamentos, etc. Acelerar um processo desse por intenção pessoal pode, né, nos colocar em situações que precisamos considerar perante a lei divina. Porque a própria sociedade tem seus caminhos para solucionar certos problemas. Quanto ao perdão, não tenha dúvida. É melhor perdoar do que infringir a lei divina. Porque se a lei dos homens é importante, e ao infringi-la nós pagamos coisas, a lei de Deus é mais importante ainda. E ao infringi-la, nós pagamos todas as coisas com as consequências dessa desobediência. Lei é lei. A lei é lei. Tanto aqui quanto lá. Não é para brincar. Agora, nós fazemos isso? É por isso que estamos numa penitenciária, meus irmãos. Amanda Batista, aqui. Quando o espírito chega à perfeição, ele vai para o mundo feliz, para os mundos felizes. Na escala da evolução, o que vem depois? Esses espíritos repousam ou continuam a trabalhar? Quer comentar? Que eles repousam, isso aí nós sabemos que a inércia para os espíritos seria um sofrimento. Isso é uma resposta que os espíritos dão a Allan Kardec lá em O Livro dos Espíritos, tratando da lei do trabalho. Agora, nós sabemos que os espíritos puros, eles são os executores de Deus, agindo em nome de Deus, na construção de mundos, na organização, como Cristo. Agora, entrar nos aspectos, nós não sabemos o início e o fim das coisas, isso aí não nos é dado conhecer, porque nos falta ainda um sentido que vai ser adquirido com o desenvolvimento das nossas faculdades morais e tudo mais. Mas parar, jamais. Os espíritos, quando atingem os graus máximos do progresso, eles continuam trabalhando, sendo os ministros de Deus, agindo pela vontade de Deus e atuando no universo de Deus. Rogério, as regiões infernais e o umbral são diferentes? Quer comentar, Rogério? São diferentes. André Luiz, nas suas obras, descreve essas zonas infernais subcrostais, abaixo da crosta terrestre, né? Regiões de trevas. O umbral podemos classificar como se fosse uma região purgatorial,
que precisamos de passar por lá, dependendo das nossas dificuldades, variando o tempo que for preciso para nos depurarmos de certos vícios, de certos condicionamentos mentais, vibrações do mal, etc., ou até mesmo nos despertarmos para as realidades da vida espiritual, para Deus, né? Para a sua criação, para podermos receber, inclusive, a ajuda dos mensageiros do Pai a nos socorrer, nos retirando, quando oferecermos condições favoráveis de ajuda e sermos conduzidos para essas colônias para tratamento, reencarnações, programações de futuras reencarnações, etc. Helena, novamente. Há alguma espécie de crime praticado pelos homens que não seja perdoado por Deus? Quer comentar, Helena? Olha, você esteve aqui na reunião passada? Quem fez a pergunta? Helena, aqui na frente. Esteve. Esteve? Uai, então você sabe a resposta. Porque nós utilizamos, né, por 2 vezes a explicação desse fato. A questão do Espírito Santo. Né? Quando a gente conhece, então o erro é mais grave. A gente entra naquela lei de Moisés, olho por olho, dente por dente. Mas quando a gente desconhece, a lei é mais suave. A justiça é feita considerando o desconhecimento. Agora, entre uma situação e outra, existem longas diferenças, caso a caso. Não tem como generalizar essa ideia. Nem ela é muito desenvolvida, porque, na verdade, raros desconhecem hoje. Porque depois do Cristo, o mundo inteiro está sabendo de quase tudo. São poucos os que têm as noções dos princípios. Então, estamos todos com a necessidade da obediência, porque qualquer desobediência é coisa muito grave. Agradecemos as perguntas. Vamos encerrar.